Gente, esse caso ficou muito conhecido porque, além de envolver uma pessoa famosa aí nas redes, foi descrito como um dos mais perturbadores de 2024. Foi tanto ódio, tanta brutalidade, era soco atrás de soco, com extrema violência, até que a pessoa acabou desmaiando e, ao invés de parar a agressão, ele viu ali o momento perfeito para continuar a monstruosidade. Mas antes de continuarmos aqui, eu vou começar do início. A Catalina Gutierrez nasceu em 7 de fevereiro de 2003, na cidade de Córdoba, que fica na Argentina. Ela cresceu em um ambiente familiar estável, cercada de afeto. Ela era filha da Nora e do Marcelo e tinha uma irmã mais velha chamada Lúcia, e as duas eram inseparáveis. Elas eram irmãs, mas eram melhores amigas. Elas dividiam segredos, momentos, rotinas, sonhos. Praticamente tinham a vida inteira grudadas. O pai da Catalina trabalhava como arquiteto e a mãe administrava o lar. E uma coisa sempre esteve muito presente nessa família: a música. A Catalina herdou do pai o amor por cantar e também por tocar violão. E os dois costumavam se apresentar juntos em restaurantes, pequenos comércios, em alguns eventos. E os dois se divertiam muito, né, com esse dueto, cantando juntos ali e tocando. E quem assistia a esses shows percebia não apenas o talento dos dois, mas uma conexão genuína entre pai e filha. A Catalina, desde novinha, sempre foi muito ativa nas redes sociais. O Instagram dela tinha postagens desde 2014, quando ela tinha apenas 11 anos. E no início eram fotos comuns, sabe? Da família, da escola, sobre o amor dela pela música, momentos ali do cotidiano. E com o passar do tempo, o carisma dela começou a atrair cada vez mais seguidores. O crescimento dela foi orgânico, sabe? Sem grandes estratégias, sem personagem fabricado. Era só ela mesma ali e o público gostava bastante. Depois ela começou a produzir vídeos cantando, dançando, fazia vídeos simples, compartilhava as viagens e, aos poucos, os números de seguidores só iam subindo. A Catalina passou a acumular dezenas de milhares de seguidores. Somando o Instagram e TikTok, o alcance dela começou a ser gigantesco e bem expressivo. E com a popularidade e a fama, várias marcas começaram a procurá-la para ela fazer algumas publis aí, ganhar uma grana, né? Foram várias campanhas, parcerias e até viagens internacionais. E mesmo com essa fama, quem conhecia a Catalina continuava dizendo que ela era a mesma pessoa. Aquela menina simples, acessível e muito gentil. Sabe aquele tipo de pessoa que tem um coração maior que ela? Ela não era aquele tipo de influenciadora, sabe? Que depois não fala mais com as pessoas, que não quer mais as pessoas perto. Pelo contrário, era justamente essa naturalidade e simplicidade da Catalina que fazia com que as pessoas se identificassem com ela e gostassem cada vez mais dela e iam lá seguir, encontravam ela na rua, pediam fotos. Ela tinha fãs e os maiores fãs era sempre da família dela, obviamente. E uma outra marca incrível, na minha opinião, da Catalina, era o amor dela pelos animais. Ela tinha uma cachorrinha chamada Kitty, e a Kitty fez parte de grande parte do conteúdo da Catalina. Só que a Kitty acabou perdendo a vida, ela já estava idosa e ela morreu aos 16 anos. E a Catalina fez uma tatuagem em homenagem à cachorrinha. E esse detalhe diz muito, né, sobre o caráter da Catalina, sobre quem ela era. Na adolescência, a Catalina teve um relacionamento com um jovem ali chamado Lázaro. Foi aquele típico namoro, gente, de adolescente mesmo. Eles apareceram juntos em várias postagens, mas com o tempo esse relacionamento terminou. E além de ser uma influenciadora, a Catalina também era muito estudiosa. Tanto que ela passou para fazer arquitetura na Universidade de Córdoba. Ela queria muito seguir os passos do pai dela também e ser uma arquiteta. E foi no ambiente acadêmico, dentro da faculdade, que ela conheceu alguém que mudaria para sempre a vida dela, que foi o Nestor Soto.
O Nestor nasceu em 20 de dezembro de 2002 e ele era de outra região da Argentina. Só que ele havia se mudado para Córdoba exclusivamente para estudar arquitetura. E ele ingressou na mesma faculdade, na mesma universidade que a Catalina. Mas deixa eu apresentar melhor o Nestor para vocês conhecerem, né? O pai dele abandonou a família quando ele ainda era um bebê. E como a mãe dele trabalhava o tempo inteiro, ele foi criado principalmente pela avó, com o apoio de um tio, tudo do lado materno, tá, gente? E foi esse tio que assumiu o papel de figura paterna na vida do Nestor. Na sociedade, em geral, o Nestor era visto como um rapaz educado, inteligente e um ótimo aluno. E na vida adulta, ele foi para a universidade. O Nestor e a Catalina se aproximaram rapidamente. Eles se tornaram melhores amigos e passaram a se sentar juntos nas aulas. Eles estudavam para as provas juntos, faziam trabalho juntos, trocavam anotações. E a Catalina, ela sabia que o Nestor havia se mudado sozinho para aquela cidade, que ele não tinha ainda muitos amigos e nem familiares ali. E sendo a pessoa legal e gentil que ela era, ela começou a incluir o Nestor na rotina dela. Então ela começou a dar caronas para ele. Ele frequentava a casa dela, jantava junto com a família dela. Ele cantava com o pai dela e ele passou a ser tratado pelos pais e pela irmã da Catalina como parte da família. Na cabeça da Catalina, a relação entre os dois estava muito clara. Ela só queria a amizade do Nestor. Era apenas amizade. Ela nunca escondeu dele os outros relacionamentos que ela teve. Quando ela ficava com um carinha ali, outro aqui, ela sempre contava para ele. Ela deixava bem claro para o Nestor que os dois eram apenas amigos e nada mais. Mas na cabeça do Nestor, o que eles tinham não era apenas uma amizade. Com o tempo e com a convivência com a Catalina, o Nestor começou a desenvolver uma obsessão profunda por ela. Ele passou a monitorar as redes sociais dela e escrevia notas de amor no celular dele. Ele não enviava, tá, gente, isso para a Catalina. Ele ficava ali no bloco de notas dele, escrevendo mensagens para ela que nunca foram enviadas. E nessas mensagens, ele sempre assinava como o amigo invisível. Na cabeça do Nestor, se ele esperasse o tempo suficiente, se estivesse sempre presente, a Catalina iria acabar se apaixonando por ele também. E aqui vem uma fofoquinha para vocês. Mais tarde, algumas mulheres iriam procurar a polícia para relatar que esse comportamento obsessivo do Nestor pela Catalina não foi algo isolado. Ele fez a mesma coisa durante o ensino médio com algumas meninas. Quando ele se interessava por alguma menina, ele começava a perseguir, a assediava, a insultava e também a ameaçava. E isso não aconteceu uma ou duas vezes. Mas, gente, ele fez isso com várias meninas. E quando ele trocava de escola, logo ele ficava obcecado por uma outra jovem. E normalmente essas meninas que eram alvos dele reclamaram para a escola, fizeram queixas formais na diretoria sobre as perseguições que estavam vivendo. Mas, gente, tudo sempre foi minimizado pelos diretores, pela escola ali, pela coordenação em geral. Eles falavam que o Nestor estava fazendo era apenas coisa de menino. Então o Nestor, ele nunca teve uma consequência real por perseguir, assediar e assustar as mulheres que estavam em volta dele. E de tantos casos que aconteceu, eu vou destacar um para vocês que foi o caso mais grave. Durante uma excursão escolar, no qual os jovens foram fazer um acampamento ali em um lago. Durante a noite, depois que todos foram dormir, o Nestor, ele invadiu a barraca de uma colega de sala dele e tentou se forçar para cima dela, tentando ali um contato físico com essa menina. Essa menina conseguiu se desvencilhar do Nestor. Ela saiu correndo e gritando. E ali, durante essa confusão, vários professores, assistentes que estavam foram lá socorrer ela. E ela contou que ele tinha invadido a barraca dela e tentado fazer alguma coisa com ela ali, tentado abusar dela. Só que, gente, ele falou que ela tinha convidado ele para ir até a barraca dela durante a noite. Essa jovem, ela estava chorando, muito assustada, e era claro para todo mundo ali que o que tinha acontecido não foi um pedido dela, mas foi um ataque direcionado do Nestor. No fim, ficou a palavra de um contra o outro. E mais uma vez,
A direção colocou panos quentes na situação e nada foi feito. E o Nestor não teve consequência nenhuma. O tempo passou e ele entrou para fazer ali a universidade. Tanto que ele estudava ali com a Catalina. E o padrão dele de perseguir mulheres continuava. Ele anotava os horários das colegas de sala, aparecia onde elas estavam, controlava, observava. Ele sempre tinha uma obsessão por alguma mulher. E quando a mulher em questão percebia isso, ela começava a se afastar dele por medo. Não que ele mandasse mensagem ou fosse até lá e conversasse com ela, mas ela sentia que estava sendo observada por ele, que ele estava de longe, só esperando o momento certo. E ela não sabia o que ele faria quando esse momento na cabeça dele chegasse. E não se sabe, gente, se a Catalina sabia ou não desse comportamento nojento do Nestor. A gente não sabe se outras meninas foram conversar com ela nesse ponto aqui da nossa história. Mas a Catalina fez amizade com ele e o acolheu ali porque ele não tinha mais ninguém na cidade. Talvez por ele ser um menino sozinho, não conseguia enxergar ele como alguém potencialmente perigoso. Se chegou, né, esses assuntos até a Catalina, ela pode ter acreditado que ela conseguiria o ajudar, fazer ele mudar e entender que aquele comportamento era errado. Mas isso é só especulação, não tem como saber se a Catalina sabia ou não. Bom, em fevereiro de 2024, a Catalina começou a namorar um rapaz chamado Ezequiel. E rapidamente a Catalina e o Ezequiel se tornaram muito próximos, apaixonaram mesmo, era uma coisa verdadeira e logo ficou sério. E foi aí, nesse relacionamento, que as coisas mudaram para o Nestor, porque ele não aceitou esse namoro da Catalina com o rapaz. E ele passou, gente, a humilhar a Catalina publicamente. Ele insultava ela quando eles estavam em grupos de amigos, chamava ela de nomes ofensivos na frente de colegas e ficava culpando ela, dizendo que ela havia abandonado ele por causa de um namorado. Ele ficava exigindo atenção e se colocava naquele papel de vítima, dizendo que era sozinho e que não tinha mais ninguém ali. Ele chegou, gente, a inclusive exigir que a Catalina deixasse ele colocar um aplicativo de localização para monitorar os passos dela e a Catalina aceitou. Ela estava vivendo um relacionamento abusivo com um amigo. E vendo essa situação, os amigos da Catalina alertaram ela. Eles falaram que aquilo havia deixado de ser uma amizade, que já estava virando algo muito perigoso. E após esse alerta dos amigos, Catalina começou a tentar se afastar do Nestor, mas ele não deixava ela em paz. Ele era muito manipulador, ele ficava falando que ela queria deixar ele sozinho, e que ele não tinha mais ninguém por ali, e ele usava, sabe, essa ficha de coitadinho, de um cara frágil que precisava de ajuda para mexer com o coração da Catalina. Ele sabia que ela era uma boa pessoa, que ela tinha um coração maior que ela, que ela jamais deixaria alguém que estivesse precisando sozinho. Então, toda vez que ela tentava se afastar e ele vinha com esse drama, a Catalina cedia. Ela tentava colocar panos quentes ali na situação e falava para os melhores amigos que tudo iria melhorar, que era só uma fase do Nestor. Até que nós chegamos no dia 17 de julho de 2024. A Catalina combinou de jogar boliche com alguns amigos ali no período da noite. E entre esses amigos estava o Nestor. Mas antes de irem jogar esse boliche, o Nestor exigiu, vou repetir aqui, ele exigiu que a Catalina encontrasse com ele a sós. E a Catalina falou que encontraria com ele sim. Só que, gente, ela se atrasou para esse encontro porque ela estava trabalhando em um conteúdo patrocinado ali para as redes sociais dela. Então, quando ela viu que ela já estava bem atrasada, ela avisou para ele isso. Ela falou, olha, eu tô trabalhando, eu vou chegar atrasada, não vai dar para estar aí no horário que a gente tinha marcado. E, gente, o Nestor explodiu com isso. Ele gritou com ela, a humilhou e disse que ela estava arruinando tudo. E a Catalina, mais uma vez, se sentiu culpada por isso. Então, ela decidiu largar o trabalho dela lá e ir até a casa do Nestor para os dois conversarem e fazerem as pazes. E quando a Catalina chegou na casa dele, o Nestor iniciou uma discussão violenta com ela. Ele a xingou, acusou, gritou, e então, em um acesso de ódio e raiva,
o Nestor a atacou fisicamente. Ele começou a dar vários socos no rosto da Catalina, repetidas vezes e com muita força. E a Catalina perdeu a consciência. E quando o Nestor viu que ela estava ali, caída, desmaiada, ele não parou o ataque. Ele amarrou as mãos dela usando uma corda e depois ele colocou as mãos em volta do pescoço dela. Apertou, apertou, até que a Catalina perdeu o ar e depois ela perdeu a vida. Após tirar a vida da Catalina, o Nestor ele trocou as roupas dele e depois enviou várias mensagens do telefone dele para o telefone dela, fingindo estar preocupado com ela e perguntando por que ela ainda não tinha aparecido na casa dele. Depois, ele arrastou o corpo dela sem vida até o porta-malas do próprio carro da Catalina, um Renault Clio prata. Ele dirigiu até um local afastado, colocou fogo no veículo com o corpo dela lá dentro e depois ele foi embora. Essa fumaça chamou a atenção dos moradores que ligaram para o serviço de emergência. Apesar, do carro ter pegado fogo em algumas partes, o fogo não se alastrou, não se espalhou. Então os bombeiros encontraram o corpo da Catalina dentro do carro e o corpo dela não tinha sido incendiado, não tinha pegado fogo. Então o corpo dela estava intacto. Os detetives foram chamados e eles conseguiram identificar rapidamente que o corpo era da Catalina, a dona do veículo. Eles entraram em contato com a família dela, que ficaram devastados. Ao conversar com os amigos e conhecidos, eles contaram sobre o comportamento estranho do Nestor e que ele tinha um encontro com ela naquele dia e que ele era obcecado pela Catalina. Quando os investigadores foram conversar com o Nestor, logo ele entrou em contradições. Os horários não batiam, a conversa dele estava muito estranha. Ao analisarem os dados do celular dele, os peritos viram pela geolocalização que ele estava no local onde o carro foi incendiado. Confrontado com todas essas evidências, o Nestor acabou confessando o crime. Ele ficou preso aguardando o julgamento dele, que começou em março de 2025. Durante todo o julgamento, o Nestor não demonstrou arrependimento nenhum. Teve momentos ali que ele até deu risada. Ele chegou a provocar o promotor do caso e ficava sentado encarando a família da Catalina, mostrando um total desdém pela dor que eles estavam sentindo. No fim, ele foi considerado culpado e sentenciado à prisão perpétua, com um mínimo de 35 anos, antes de qualquer possibilidade de liberdade condicional. A Catalina perdeu a vida aos 21 anos. Ela tinha um lindo e promissor futuro pela frente. Agora é tempo de pensar e ser pacientes, confiar mais na gente e ajudar a los demás. Mientras tantos, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido a aplaudir a tu ventana, me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Café queda pendente em nosso bar. O caso dela nos serve como aprendizado para que a gente não duvide da maldade humana. E eu quero saber aí de vocês, algum amigo, algum conhecido já te xingou, já gritou com você? E qual foi sua reação? Você se afastou ou você deu uma outra chance para essa pessoa que te agrediu verbalmente? Eu quero muito saber aí, por favor, comente, a gente conversa nos comentários e a gente se vê todos os dias aqui às 9 da noite. Beijo pra vocês, se cuidem por aí.